10º artigo da nossa profissão de fé. Vamos dar continuidade ao creio. Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero te convidar a conhecer melhor a nossa fé, muita curiosidade e informações sobre a Igreja de Cristo. Já lembrando que se você não é inscrito no canal Rosa Mística Pinhal, se inscreva, ative as notificações, e fique por dentro de tudo que acontece aqui na paróquia do Divino Espírito Santo, Nossa Senhora das Dores. Também temos a nossa página no Facebook e temos o nosso WhatsApp, que é o 3651-3046, tá joia? Você pode enviar as suas sugestões, as suas dúvidas, pode mandar também as suas intenções para a Santa Missa, enfim, conversar com a nossa equipe aqui, que também é o telefone da secretaria. Você pode ligar ou mandar o seu WhatsApp, tá joia? Bom, voltando voltando ao que a gente estava falando sobre o creio. Nós terminamos o ano passado no 9º artigo de fé do creio. E nós iremos então iniciar esse ano falando sobre o 10º artigo, que nós cremos na remissão dos pecados. E o que é crer na remissão dos pecados? O capítulo 976 do Catecismo nos fala que o símbolo dos apóstolos, o creio que nós estamos aqui vendo, ele correlaciona a fé no perdão dos pecados com a fé no Espírito Santo, mas também com a fé na Igreja e na comunhão dos santos. Foi dando o Espírito Santo a seus apóstolos que Cristo ressuscitado lhes conferiu seu próprio poder divino de perdoar os pecados. Está lá em João 20, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ou seja, nós colocamos dentro do creio que nós cremos na remissão dos pecados. Nós cremos que quando nós confessamos os nossos pecados a um sacerdote e após a confissão ele usa a absolvição e usa a fórmula eu te absolvo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando o padre fala isso, nós cremos que os nossos pecados são perdoados em nome da Igreja. Porque não é o padre que perdoa, o padre ele tem autoridade para perdoar os nossos pecados em nome de Deus e da Igreja. E onde está fundamentado isso, dirão os nossos irmãos protestantes? Justamente nesses versículos que eu acabei de ler para vocês. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. E antes disso, Jesus disse, recebei o Espírito Santo. Ou seja, é pela autoridade do Espírito Santo contida no sacramento da ordem que o padre dá a absolvição. O padre, e apenas o padre, dá a absolvição dos nossos pecados e nós sabemos que eles são perdoados. Como é bonito quando nós estudamos isso e nós cremos firmemente que os nossos piores pecados são perdoados. Os nossos piores pecados, quando confessados, mas quando confessados com arrependimento, eles são perdoados por Deus. Os nossos pecados, claro, nos tiram a graça dos céus, pelo menos os pecados mortais, que eu já falei já há algum tempo sobre os pecados mortais, os pecados veniais aqui. Mas só para a gente rememorar um pouco, quais são os pecados mortais? Os pecados mortais são os pecados que ferem os 10 mandamentos. Se você cometeu algum pecado que feriu algum dos 10 mandamentos, você pecou mortalmente. Os pecados veniais são aqueles pecados que têm o seu peso de pecado, mas são perdoados durante o ato penitencial na missa e eles, vamos assim dizer, são mais leves, porque eles não ferem aí um dos 10 mandamentos.
Então, só para a gente lembrar um pouco o que é um pecado mortal e o que é um pecado venial. E esses pecados, então, são perdoados. Nós temos o sacramento da reconciliação. Sacramento esse que nós damos muita ênfase normalmente na Quaresma, não é? Que a gente, como pede um dos 5 mandamentos da Igreja, que nós nos confessemos ao menos pela Páscoa do Senhor. Então, a reconciliação para nós, ou pelo menos para muitos, é muito forte durante a Quaresma, né? Quando a gente procura confessar os nossos pecados para participar aí da Páscoa mais ativamente, né? Em conformidade com Deus. Mas muitos santos nos mostram que a confissão não é algo que a gente possa fazer anualmente, não é? A confissão deve ser algo que a gente pode fazer mensalmente, semanalmente, não é? Temos aí exemplo de santos que confessavam toda semana, né? Basta a gente olhar a história, por exemplo, de São Domingos Sávio. São Domingos Sávio, na sua pequenez e na sua sabedoria, era um santo menino que confessava-se com Dom Bosco, né? Com São João Bosco, toda semana, mantinha ali a sua regra de confissão e ele confessava regularmente, né? Ele não deixava, né, vamos usar um exemplo assim, não deixava acumular pecados em seu coração. Ele sempre confessava semanalmente. Relatos de santos confessavam diariamente, né? Mas aí já não vamos dizer um exagero, mas é que a santidade excede na pessoa, né? A pessoa é tão santa que sentia necessidade de uma confissão diária, mas como confessar diariamente, não é? Aí já é um assunto assim para a gente refletir, vai muito tempo para a gente poder pensar nessa questão de relacionamento com Deus. Mas o que é importante para nós aqui hoje, nós sabemos que a confissão dos nossos pecados é importante e está no catecismo da Igreja Católica, não é? O batismo é o primeiro e o principal sacramento para o perdão dos pecados. Une-nos a Cristo morto e ressuscitado e nos dá o Espírito Santo. Essa semana eu fui numa missa dominical e o padre fez um batismo durante a Santa Missa. Ele deixava claro isso para a gente, que o batismo ele apaga os nossos pecados, né? Porque todos nós nascemos com o pecado original, de Adão e Eva, né? Isso também está aqui dentro do catecismo. Todos nós nascemos com esse pecado original vindo dos nossos primeiros pais, que eram Adão e Eva. E o batismo tem justamente essa marca de lavar os nossos corações. Pelas águas do Santo Batismo somos lavados, purificados dos nossos pecados. É claro que a gente fala assim que um bebê tem pecado, é muita coisa, porque um bebê não tem consciência, né? E a consciência é um dos requisitos para que o pecado seja considerado um pecado mortal, por exemplo, porque eu sei que aquilo é pecado. Eu sei que essa prática fere um dos 10 mandamentos, mesmo assim eu vou lá e faço, tá? Então isso aí é a consciência. E é a consciência justamente que vai determinar essa gravidade do pecado. E uma criança não tem isso. Uma criança não tem essa consciência de pecado, né? Até o padre brincou, né? Quando o pai e a mãe chamam a atenção que a criança olhar assim de rabo dos olhos, a criança já sabe que fez coisa errada. Então ali começa a consciência da criança. Ela começa a separar o certo do errado. Então podemos dizer que ali sim se inicia talvez os pecados de uma criança que já tem a consciência do que é certo e do que é errado, né? E aproveitando também esse contexto de batismo, né? A gente vê que muitos dos nossos irmãos protestantes também falam a respeito do batismo de criança, né? Por que batiza criança? Que o certo seria batizar uma pessoa adulta que já tem consciência, que vai poder discernir o que ela quer para a vida dela. Justamente nós católicos batizamos os nossos filhos quando ainda são bebês,
porque nós temos essa consciência de apagar o pecado original do coração da criança e justamente também torná-la filho, filha de Deus. Porque é pelo batismo, que é o primeiro sacramento que nós recebemos, não é? Se nós não somos batizados, nós não recebemos nenhum outro sacramento, né? É tão sério isso que uma pessoa não batizada, ela não pode confessar, né? Retornando ao assunto aqui. A pessoa que não tem o batismo torna a sua confissão inválida, porque o batismo é o primeiro de todos os sacramentos. É justamente por isso também que nós batizamos as crianças, não batizamos a pessoa quando adulta, tá? Então, só para a gente compreender um pouco. É uma discussão grande, né, que a gente consegue aqui refletir durante muito tempo, mas que basicamente para nós entendermos o 10º artigo de fé, que nós cremos na remissão dos pecados. Nós cremos que o padre absolve os nossos pecados, o padre ou o bispo, né, claro. O padre ou o bispo absolve os nossos pecados em nome da Igreja, usando a fórmula de absolvição. Eu te perdoo os seus pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, basicamente é essa. E é essa a nossa fé que nós professamos, essa é a fé que nós recebemos dos nossos pais e que nós livremente, né, professamos aí com o creio, com o símbolo dos apóstolos. Então, a você que esteve conosco aqui durante esse tempo, meu muito obrigado. Continue sempre conosco, sempre acompanhando a programação da TV Rosa Mística Pinhal, que é uma TV que está crescendo, graças a Deus, e tem muita coisa boa para dar para a gente nesse ano de 2022. Tá? Então, fique conosco aí. E a você, então, que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo Nossa Igreja Católica. Até lá!